Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Pessoal, fazer aqui uma reflexão com vocês rapidamente, né, com relação à liquidez, né, global, né? A gente sabe que o BRICS precisa de liquidez e ele não é líquido porque ele tem ali uma dominância de pelo menos só 25% do dinheiro global, né? Se a gente for levar em consideração. Então, a Europa em geral, que a maioria está com os Estados Unidos, e o próprio Estados Unidos detém, né, uma liquidez muito maior, né? Um percentual muito maior e bem grande mesmo, né? Por que que a Ripple, ela, de certa forma, a gente fica doido que a Ripple saia dos Estados Unidos, mas aparentemente até nesse momento nada dela sair dos Estados Unidos. Todo mundo já sabe que tem duas vertentes, do mal e do bem nos Estados Unidos, né? No mundo todo, né? Tem um lado obscuro, tem um lado que não é tão transparente, mas ele tenta trazer ainda assim uma coisa boa, né? Em relação ao lado obscuro, a coisa boa que esse lado ainda está ali trabalhando dentro dos Estados Unidos para manter as coisas pelo menos num patamar onde é suportável pelo ser humano, né? Eles sabem que o ser humano ele não aguenta comunismo, ele não aguenta aquele ESG, né? Que até eu vi um Twitter do Guilherme lá do Criptomaníacos, né? E ele explica, né, de uma certa forma lá que o ESG na realidade é como eles estão praticamente chamando o comunismo no mundo. E eles, com as garras do Fórum Mundial Econômico, que não é um país, não é uma autoridade escolhida por nenhuma nação, estão tentando mudar o rumo, né, de tudo que está acontecendo no mundo e trazer o mundo todo para dentro do comunismo. Quem está por trás da ONU? A China, né? Tanto é que na Band aí a gente viu aquele carinha lá, né? Não sabia o que falava, porque uma hora ele falava que a Band tinha acabado, uma hora ele falava que a Band começou, outra hora ele falava que não se preocupasse. E aí era conforme o rio ia seguindo, né? Alguém ia falando, ó, fala isso, fala aquilo. Alguém estava fazendo, mexendo os pauzinhos por trás ali, e aí ficava falando para ele o que ele tinha que falar, né? Então, são pessoas que nunca receberam um voto no mundo e tá ali querendo controlar o mundo. Mas uma coisa que a gente tem que ver é isso aqui, ó. A liquidez global, né? Nós precisamos de saber, de ver como que funciona, né? E o que poderia acontecer. Eu tô fazendo aqui, gente, os comentários com 3 criptomoedas, tá? Porque são as 3 principais aí que todo mundo fala, né? Todo mundo tá numa briga danada, jogou a Ripple dentro de uma fogueira aí por conta de uma ou duas, que são essas que eu vou comentar aí, e vocês já devem saber qual é, né? Tá aí, ó. A liquidez global baseada em como funciona o sistema financeiro, né? O que significa liquidez, gente? Liquidez financeira é um conceito que mede a facilidade que um investimento ou um ativo tem de ser convertido em dinheiro ou em qualquer outra coisa, tá? Seja em dinheiro ou em outra criptomoeda ou uma commodity. Tem que ter liquidez. Se não tiver, não tem como trocar, né? Quem já fez trade, quem já usou uma exchange aí e de repente demorou a fazer negócio lá porque ninguém colocava as criptomoedas deles à venda no preço que você estava querendo comprar, né? E é claro que tem uma manipulaçãozinha lá nas exchanges, mas sempre tem um ou outro querendo vender suas cripto. E às vezes você quer comprar barato e ninguém quer vender barato, né? Assim, quanto maior for a liquidez de um investimento, mais rápido você consegue acessar o dinheiro sem perdas significativas de patrimônio.
essa perda significativa de patrimônio é que a gente precisa levantar essa informação aqui. Como que eu consigo fazer uma remessa ou fazer um investimento ou um empréstimo sem você ter uma perda significativa de patrimônio se você não tem uma liquidez espontânea dentro do seu banco, né? Ou até mesmo naquele país. Vamos continuar aqui. Mas isso aqui, né? Podemos dizer que seria uma liquidez? Sim. Pouca ainda pouca, tá? Mas ainda assim é uma liquidez, tá? XRP ele não tem a liquidez que todo mundo espera que tivesse, né? Bitcoin tem muito mais, Ethereum até mais do que ele e menos do que o Bitcoin, mas tudo indica que o XRP ele tem muito mais chance de ter mais liquidez no mercado do que esses dois juntos, porque nós vamos ver por quê, tá? Segue aí. Mas antes, se inscreve aí, galera. Deixa o like aí e ative o sininho para as notificações aí chegar até vocês, tá? E estamos rumando aí já para 2.000 inscritos. Muito obrigado a todos aí pela confiança no canal, né? E vamos que vamos. Muito obrigado aí, tá? Vídeo aqui é somente para efeito de conhecimento, tá? Para os ativos criptográficos que eu vou citar aqui, só como exemplo. Em hipótese alguma, você deve considerar recomendação de compra ou de venda, tá bom? E as informações que você receberá agora são resultados de pesquisas, né? Realizadas em sites de notícias oficiais e dos ativos digitais e baseada não em documentos, mas nos conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo do tempo aqui com vocês no canal, tá? E isso eu vou trazer agora em termos de informações para vocês, tá? E o resultado agora será apresentado com as minhas próprias opiniões. Por isso que eu digo para vocês, não leve como recomendação de compra ou de venda, porque são minhas opiniões, tá? Se você tiver a sua opinião, coloque nos comentários. Vocês sabem que eu respondo todas, tá? Só algumas que às vezes não tem necessidade de responder, mas eu gosto de ler todas, tá? Então vamos seguir. Pelo que os bancos gastam, né? Pelo o que, né? Eu esqueci aqui de colocar o que os bancos gastam tempo e energia para tentar ser o melhor ou se tornar o banco dominante no mercado. Pelo que, gente? Você já deve ter entendido aí e já deve ter respondido, né? Mas se você não respondeu, antes de responder essa pergunta, vamos com mais uma pergunta. O que os bancos mais querem dos seus clientes, além de que você ou eles lá estejam em dívida com o banco? Já com essas duas perguntas, você consegue responder pelo que os bancos mais gastam tempo e energia e até dinheiro, né, para tentar ser o melhor e se tornar o banco dominante? Agora que, se você consegue responder as duas perguntas de uma só vez, né, eu estou fazendo essa pergunta aqui, agora você consegue responder as duas perguntas de uma só vez? Ainda não? Então vamos com mais perguntas. Com o dinheiro, os bancos fazem suas manobras para ganhar mais dinheiro? Acho que agora você tem a resposta para as duas perguntas anteriores, né? Esse dinheiro nós chamamos de que mesmo nessa situação aqui? Respondendo, se você tem dívidas com o banco, eles adoram muito, né? Aí que você faça dívida com eles, nós chamamos de IOU, né? Ou seja, eles não criam dinheiro, aliás, eles não existe o dinheiro, eles criam dinheiro do nada, né? Todos os bancos têm a autorização do Banco Central para criar esse dinheiro do nada por meio de empréstimos. E a gente chama de IOUs, eu devo a você. Nós falamos muito disso lá no dossiê da Ripple, porque um dos locais que mais fala disso e falou disso foi no site de Ryan Fugel, o cara que criou o projeto Ripple, né, que depois foi para as mãos do Jed McCaleb e virou aí o XRP. Antes era outro nome, né, do token, depois mudou para XRP. E aí, quando Chris Lasser entrou no projeto, ele criou
o OpenCoin, né? Era Newcoin, depois, antes de registrar a empresa e criar site, eles abriram a OpenCoin e depois mudaram o nome de Newcoin para OpenCoin e depois para Ripple, tá bom? Voltaram para Ripple. Respondendo, se você tem poupança ou investimento no banco, né? No caso, você está deixando o seu dinheiro no banco, eles também adoram até mais, né? Chamamos de IO inverso, ou seja, o banco deve a você. Se é você, na realidade, você está dando o seu dinheiro ao banco sem nenhuma perspectiva de que você vai receber aquele dinheiro de volta, mas o banco adora isso, né? Mas se só para constar, nas duas situações, se você deve o banco, o banco se sente, né? Olha lá, se você deve, o banco se sente obrigado, né, a correr atrás de você para receber, de alguma forma. Nem que você tenha que entregar a sua casa, a sua alma, você vai ter que pagar. Mas se eles te devem, que no caso você está deixando o seu dinheiro lá no banco, eles não têm a mesma sensação de obrigação com você em manter você líquido, né? Manter você líquido é você ter condições de ir lá sacar todo o seu dinheiro de uma vez só, tá? Seja a quantidade de cliente que eles tiverem. Eles fazem uma perspectiva lá, que é o chamado reserva fracionária, né? De que ninguém vai querer receber, tirar o seu dinheiro de uma vez só. E eu faço uma analogia aqui para gente que trabalha na tecnologia. Você contrata uma internet de 100 mega de qualquer operadora, mas a operadora ela diz que te entrega 100 mega, mas na realidade ela não está entregando para você 100 mega. Você sabe por quê? Até mesmo por conta da lei, que é a mesma coisa dos bancos. Gente, nós só perdemos. As leis nunca garantem nada real para você. Vocês já notaram isso? Na minha analogia, quando você contrata uma internet de 100 mega, na realidade você vai estar usando ali 50, 60, 70 mega. Nunca vai chegar aos 100 megas total para você o tempo todo. Por quê? Dentro de um armário, né, que fica na rua ou enterrado no chão ali com a tampa, numa galeria submersa, né? Subterrânea, eles têm equipamentos lá e esses equipamentos saem várias fibras. De uma porta, eles conectam mais ou menos, tá? Entre 20 e 50 clientes em uma porta. Você imagina 100 megas dividido para 50 clientes. Divide isso. Vamos colocar isso aqui em números. Ó, 100 mega dividindo isso aqui para 50. Vai chegar um momento que você vai estar operando em 2 megas se todo mundo tiver contratando ou se todo mundo tiver pendurado nessa rede de internet ao mesmo tempo. Mas eles fazem um cálculo de que não é logicamente possível que as 50 pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo no mesmo dia e no mesmo horário. Sempre quando você desconecta, passa um pouquinho, o outro conecta lá. Sempre vai ser assim, eles pensam assim. E aí você possivelmente vai estar usando aí pelo menos 50%. Vamos dizer, de 50 pessoas, 20 pessoas estão usando 100 mega. Então 100 dividido por 20 vai ter 5 mega para cada um. Você nunca vai estar utilizando 100 mega, tá? A internet vai estar boa? Vai, mas você nunca... Ah, mas eu meço aqui e vai dar os 100 mega. Meu amigo, eu fui da área de tecnologia, na área de provedor de internet, já falei isso para vocês, e perdi tudo, né? Era o dinheiro que eu ia investir, poderia ter investido em Bitcoin lá no início, investir num provedor, que ainda era provedor de transmissão sem fio, né? Wi-Fi, tecnologias de ponta, equipamentos de ponta. Quem conhece aí MikroTik, né? Vai saber do que eu tô falando. É os melhores equipamentos para quem está começando.
Depois tem outros equipamentos, inclusive até mesmo Huawei, que já é um equipamento mais profissional, só que eu nunca usei esse tipo de equipamento, tá? Tem Cisco também, mas eu comecei com os melhores, né? Porque existe outros equipamentos mais baratos. Então, é desse jeito que funciona. Eles sempre vão contar que nem todo mundo vai estar conectado no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo momento, tá? Para depois ninguém ficar lá, minha internet tá péssima. Não tem como tirar você dali e colocar em outra porta, a não ser fisicamente. E eles já colocaram você com 50 pessoas junto. É a mesma coisa ao banco. O banco, ele simplesmente vai dizer para você que não tem, né? Não tem dinheiro. Quando você falar assim, eu quero sacar tudo. Mas se todo mundo chegar lá e falar, eu quero sacar, não tem dinheiro, tá? Então, eles não têm obrigação com você, tá? Mas se você deve a eles, eles vão se sentir na obrigação de correr atrás de você para receber, beleza? E aqui, né? Respondendo a pergunta que talvez você até já tenha esquecido ali, né? Ah, pessoal, tá aqui, ó. Esse dinheiro nós chamamos de, que mesmo nessa situação, chamamos de liquidez. Mas voltando aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente nunca ganha nada, né? Lembra a gasolina? A gasolina era para ser pura. Nós vendemos gasolina da Petrobras para até mesmo para Uruguai, para Paraguai, 100% pura. O cara bota no carro, o carro só falta voar. Se tivesse uma asa, ele voava. De tão perfeita que é a gasolina que eles recebem lá e vendem ela do jeito que chega lá. No Brasil tem sempre que ter uma mistura. A desculpa era que ninguém queria mais carro a álcool e colocaram carro a álcool. Colocaram álcool na gasolina, que era para ajudar os fabricantes de álcool. Só que existe carro flex hoje, então não tem necessidade de ter a mistura mais. Por quê? Ou você usa ele na gasolina ou usa no álcool. Ou mistura você mesmo. Só que quando você paga a gasolina, na realidade tem gente que fala assim, a gasolina hoje baixou, tá R$4,90. Só que você tá pagando R$4,90. Eu acho que é 25% desses R$4,90, você tá pagando o álcool a R$4,90. Se você colocou 100, vamos pôr 10 litros de gasolina no seu tanque, 2,5 litros você tá pagando de álcool a R$4,90, gente. Ou seja, se você tivesse que pagar álcool a R$3,50, você pagaria 10 litros a R$3,50. Aí você calcula 8 litros de gasolina a R$4,90 e o álcool que você poderia colocar 2,5 litros a R$3,50 por sua conta própria, se você quisesse misturar, porque eu não queria. Aí você coloca lá 2,5 litros a R$4,90. Isso é roubo, mas eles dizem que é para ajudar a indústria de usina, né, de álcool. E aí? Mais uma, né? É banco, é telefonia, internet, telecomunicação, né? E combustível. Ainda tem muito mais. Tem mercado, tem carne, tem um monte de coisa que você não sabe. Mas é desse jeito que eles gostam de ferrar com a gente, tá? Vamos lá. Essa liquidez é usada por bancos para gerar empréstimos e remessas, né, financeiras internacionais em geral. E você ainda paga, né? E você ainda paga para manter essa liquidez no banco. Por quê? Eu errei aqui, tá, gente? Você ainda paga para manter essa liquidez no banco. Qual é a liquidez que você deixa lá no banco? O que você empresta para o banco. O banco ainda te cobra taxas bancárias para você manter uma conta aberta, né? Eles nem deveriam te cobrar isso, porque você está ajudando o banco a criar uma liquidez para o próprio banco. Para o banco emprestar, ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro, fazer remessa e ganhar dinheiro com a remessa, com o seu dinheiro, né? E muitas outras coisas. E você ainda paga para isso, tá?
O que poderia fazer os bancos não precisar correr atrás de clientes, né? Correr atrás de você para manter essa liquidez para, por exemplo, remessa, sem mais, né, ter que depender do dinheiro dos clientes para fazer empréstimos e essas remessas ou remessas. O que poderia fazer os bancos não precisar mais disso? Liquidez, independente de qualquer coisa, né? De dinheiro depositário ali que você vai deixando em investimentos, né? Que você investe em CDI, CDB. Tem gente que acha que vai ganhar dinheiro com CDB, com CDI, né? Retorno de pagamentos de dívidas bancárias também, né? Quando você paga a sua dívida para o banco, ele gera liquidez. Então, o que poderia fazer os bancos não precisar mais correr atrás disso aqui que a gente está falando? O banco teria condições de criar outras oportunidades se ele tivesse uma liquidez disponível para criar serviços onde ele poderia tirar o dinheiro das pessoas de outra forma e ficaria despreocupado se teriam ou não liquidez bancária para remessas ou empréstimo, porque ele não ia mais depender do dinheiro do depositário ou do endividado para ter essa liquidez no banco, né? E se eles tivessem uma pool de liquidez infinitamente grande e disponível para realizar qualquer serviço sem precisar de dinheiro do cliente? Aí os Max chegam aqui e falam assim, agora você chegou no ponto. Chegou no ponto, você que vai falar de XRP, tá? Você vai ver só que o Bitcoin e o Ethereum vai ser melhor do que o XRP nesse ponto com relação a uma pool de liquidez, né? Então vamos lá? Vamos lá. Você diria, o Bitcoin tem essa liquidez? Eu, Anderson, diria, Bitcoin é muito volátil pelo fato do tempo de liquidação bruta ser lento e caro para realizar os serviços, principalmente de remessa. Se você empresta em dólar, você quer receber em dólar. Se você empresta em Bitcoin, você quer receber em Bitcoin. Alguém vai se dar muito mal nesse negócio. Você sabe por quê? Porque quando você empresta, você faz uma remessa, né? Troca, compra aqui com dólar. Eu compro $1.000 de Bitcoin. Quando você compra, você já paga uma taxa, né? Que é o spread. É uma taxa normal. Só que se você transferir para sua carteira, você vai pagar uma taxa. Então, lá do banco ou da exchange, você já tem que transferir para a carteira de quem você está querendo fazer essa remessa. Então, quando você faz a remessa, para tirar esse BTC de dentro da exchange ou do banco, você vai pagar um spread, que eles não são bobo. E esse spread, eles vão receber em Bitcoin. Beleza? Beleza. Aí, só que você comprou Bitcoin e enviou para a carteira de alguém. Quando essa pessoa chegou lá na carteira dele, não vai chegar os $1.000 em Bitcoin. Você sabe por quê? Porque já perdeu no spread. E lá dentro, quando vai gerar o bloco, vai validar, vai minerar o bloco, tem uma taxa que os mineradores têm que receber e vai chegar descontado lá já. Não vai chegar os $1.000 lá. E sem mais, demora 10 minutos para ele receber isso lá. E nesses 10 minutos pode ocorrer N fatores que vai fazer com que o Bitcoin ou suba demais ou caia demais. Alguém vai se dar mal nisso aqui. Não vai não? Tá aqui, ó. Alguém vai se dar mal nisso aqui, tá? Aí você diria, mas o Ethereum ele é mais rápido do que o Bitcoin e ele também tem essa liquidez. Eu diria, o Anderson diria, Ethereum é menos volátil pelo fato, né? É menos volátil que o Bitcoin pelo fato de já ter dinheiro parado há mais de 6 anos esperando a oportunidade de despejar no mercado, como ele já vem fazendo aí, né? Quando o mercado está em alta ali, meu amigo, não tem ninguém que fique com seus etéreos parados na mão. Eles todos querem oportunidade de venda, né? De ganhar dinheiro. É um projeto desonesto em todos os sentidos e o tempo de liquidação bruta é lento e caro, assim como o Bitcoin. E até mais caro do que o próprio Bitcoin, tá? Para realizar os serviços, principalmente de remessa.
Se você empresta em dólar, quer receber em dólar, né? Se você empresta em Ethereum, quer receber em Ethereum. Alguém vai se dar muito mal nesse negócio antes mesmo que imagina, pois a liquidez pode esvair em tempo recorde. E não é esvair igual acontece com o Bitcoin, que às vezes tem uma baleia lá, vocês viram? Às vezes não é nem baleia, às vezes é um rumor, né, de que alguém vai despejar ou alguém vendeu. Às vezes o cara só falou que ia vender. E vocês viram que a Tesla parece que não vendeu o Bitcoin. E vocês lembram que eu falei que talvez aquilo pudesse ser só uma manipulação de mercado para comprar barato? Pois é. E aí já tá saindo um burburinho aí que a Tesla não vendeu. Depois eu vou trazer para vocês aqui, tá? É só lembrar. E aí o que que acontece? Aqui tem muita gente que só quer ferrar com os Estados Unidos, né? Dentro do Ethereum. E o Ethereum foi usado como ferramenta para isso, para ferrar com os Estados Unidos, né? Com a inovação nos Estados Unidos. Todo mundo já sabe disso. Processos. E quem tem mais interesse aqui no Ethereum? Os chineses, né? Quem são os maiores aportadores de Ethereum? Se brincar, mais de 50% estão na mão de empresas que é dominada por chineses e até mesmo os próprios chineses. Eles, para ferrar com os Estados Unidos, se isso aqui fosse utilizado como uma liquidez padrão dentro dos Estados Unidos, no momento certo, todos eles que despejassem ia quebrar a banca dentro dos Estados Unidos. Bancos que usar a liquidez do Ethereum para fazer qualquer coisa, meu amigo, se 90% dos bancos chegassem a usar isso para fazer remessa, alguma coisa, quem tivesse com seus Ethereum na mão ia se ferrar. Você imagina quantos bancos pudessem entrar dentro da liquidez do Ethereum para poder usar essa liquidez, demorando tempo, dá tempo de todos os detentores de Ethereum lá desde o início despejar no mercado, porque a liquidação dele é lenta. Então, se o cara fez uma remessa, se muitas empresas estão usando a liquidez e fez várias remessas, imagina que você manda uma quantidade e não vai chegar essa quantidade lá do outro lado, porque eles podem simplesmente, com a desonestidade da rede, desonestidade dos detentores e a ganância de um país em se tornar elegível como um país dominante financeiramente no mundo e até belicamente, igual a China, ele simplesmente poderia usar isso para ferrar com a liquidez dentro dos Estados Unidos e quebrar muitas empresas, porque essa liquidez ia toda para o braço dos chineses e de quem tivesse ali vendendo de forma sincronizada, tá? Já pensaram nisso? Pois é. Então, alguém ia se dar muito mal, mas muito mal nesse cenário aqui, tá? E aqui eu, o Anderson, diria, o XRP tem essa liquidez. Aí você diria, não senhor, o XRP é menos líquido até mesmo que o Ethereum, né? Que tem menos liquidez que o Bitcoin, e o XRP é muito menos. Sim, mas isso seria só questão de tempo, tá? Só o fato de já ter dinheiro parado há mais de 10 anos, sem uma pessoa central para despejar, né? Sem capital venture aportando desde o início dos investimentos de XRP, né? Eles investiram na Ripple, mas ninguém lá desses capital venture pegou XRP para poder ficar segurando para despejar depois, igual aconteceu no Ethereum, tá? Então, eles não têm como ameaçar o mercado, né, de despejo. Já é um grande diferencial do Ethereum. O XRP, depois de ter pago Jed McCaleb, né? Jed McCaleb ter recebido seus 9 bilhões de tokens XRP, né? E ele foi lá, vendeu. Por quê? Ele recebeu pelos serviços dele, tá? Como o criador do projeto XRP e da Ripple. Demonstrou desde então, desde quando ele terminou de fazer tudo isso, demonstrou desde então ser um projeto honesto e transparente, né? Com responsabilidade às instituições, era um S aqui, às instituições
bancárias em todos os sentidos, e o tempo de liquidação bruta é relativamente, eu falo relativamente, gente, porque vai ter gente que fala assim, ah, mas Hedera é mais rápido, ah, mas Solana é mais rápido. Só que, gente, tem gente aí falando muito da Hedera. Eu não vou demonizar a Hedera não, mas a Hedera, ela é menos focada em blockchain do que o XRP. O XRP, ele não é um blockchain, mas ele se comporta como tal. Poderia se chamar de bookchain, né? É um livro, chain é uma corrente, né? É um livro, é uma corrente de livros. Blockchain é uma corrente de blocos. E o Hedera é uma corrente de quê? Ninguém pode dizer que ela é uma corrente de nada, porque ela não funciona como uma sequência, tá? Ela faz transações aleatórias, por isso que eles dizem que tem não sei quantos mil transações por segundo, porque as transações deles são jogadas aos ventos, né? E depois é que vai ser validado, né? Se aconteceu alguma coisa naquela transação que não deu certo, ela fica parada ali há um tempão até a rede conseguir resolver aquilo ali. Ou seja, aí, meu amigo, qualquer rede faz até 1 milhão de transação dessa forma, tá? Então, o XRP, ele é um blockchain, e o Bitcoin é um blockchain. Vocês entenderam isso, né? Só que o Hedera não tem essa funcionalidade de corrente segmentada, tá? Então, vocês têm que olhar isso. Por isso que ela diz que tem muitas transações por segundo, mas ficam muitas transações pendentes por muito tempo, tá? Vamos lá. Se você empresta em dólar, quer receber em dólar. Se você empresta em XRP, quer receber em XRP. Ninguém precisará se preocupar com o tempo de liquidação e como o valor vai estar no final da liquidação, porque é quase instantâneo a liquidação do XRP. Não dará tempo de o valor transformar patrimônios em aberrações, sejam para mais ou para menos. E quando os institucionais começarem a ver o benefício dessa liquidez, né, quase gratuita, que a gente fala assim, porque ele tem uma taxa, né? Não vamos dizer que é gratuita, mas tem uma taxa. Vai haver adoção, o que praticamente não haverá mais volatilidade extrema, e sim um mar líquido sem precipitações, né, preocupantes, porque todos estarão aportando seus XRPs e executando suas remessas e transações sem se preocupar se vai triplicar o seu patrimônio ou vai te tornar um banco miserável. Vocês entenderam essa questão, né? Quando acabar, que todo mundo não vai acabar, gente. A volatilidade ela vai ter. O dólar tem volatilidade, qualquer moeda tem volatilidade. Mas o XRP ele vai se comportar com volatilidade similar ao de um dólar, por exemplo, porque todo mundo vai poder ter o seu XRP dentro das suas carteiras, dentro dos seus bancos, nas carteiras do banco. E isso vai fazer com que poucas pessoas queiram aportar XRP por qualquer motivo. Ah, eu vou comprar XRP porque eu vou ficar rico. Vai chegar um momento que você não vai mais ficar rico com XRP. Quem está agora com o XRP pode até ficar rico, mas e os que entrarem depois que o XRP estiver valendo aí $100, quantos dólares pode estar valendo para ele ficar naquele mar tranquilo, acabar aquele mar revolto, né, de sobe e desce? Quantos $1.000 vai ser necessário para isso? Meu amigo, quantas mil empresas vai precisar para poder estar nivelando esse preço aí, para a volatilidade ficar assim, ó, em vez de ficar desse jeito igual fica o Bitcoin, né? E o Ethereum, que fica, além de ficar igual o Bitcoin, ainda tem o perigo dos despejantes lá dentro. Tá vendo a diferença de uma pool de liquidez honesta e transparente, que vem se comportando igual o XRP até hoje, com segurança?
ele sim, ele e a Cardano, tá? Eu já trouxe isso aqui para vocês. Os dois trazem o tripé, né? O trilema, tá? Eles vêm com o trilema já no seu na sua origem, tá? Segurança, descentralização e velocidade, né? Que é escala, né? Escalabilidade. E aqui eu fico com vocês aqui, esperando que vocês deixem o like, se inscreve aí e vamos que vamos, galera. Espero que vocês tenham gostado. Coloque nos comentários o que você achou. É isso mesmo que eu tô pensando? E aí? Tem mais alguma coisa que você pode colocar aí para completar? Completa aí. Se for o caso, a gente traz isso numa live, numa estreia aí, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.